Foi no inverno de 1998, na pequena Vila Bela da Santíssima Trindade, no Mato Grosso, que a rotina no rio Guaporé seguia seu curso como sempre. Eu tinha 62 anos na época, mas ainda mantinha o vigor de quem cresceu à beira das águas. Minha vida era o rio, e o rio, bem, era tudo o que eu conhecia. O Guaporé era vasto, silencioso e carregava um certo peso que eu nunca soube explicar. Quem vivia ali, como eu, sabia respeitar seus humores. Alguns dias ele era generoso, com redes cheias de peixes que brilhavam como prata ao sol. Em outros, ficava fechado, sem dar nada além de silêncio. A Ilha do Veado era um dos pontos que costumava evitar. Não por medo, mas por costume. Diziam que lá coisas estranhas aconteciam. Vozes sem dono, sombras que se mexiam onde não devia haver nada. Mas eu, homem cético, não dava ouvidos a essas histórias. Naquele ano, porém, algo parecia diferente. Os peixes, que costumavam povoar as águas como se fizessem parte da correnteza, estavam desaparecendo. Era raro encher a rede como antes, mesmo nos melhores pontos. Além disso, à noite, os sons pareciam mudar. Não era o coachar dos sapos nem o canto das aves que me deixavam inquieto, mas algo mais baixo, algo que parecia um murmúrio vindo de dentro do rio. Eu me dizia que eram só as águas correndo, talvez galhos arrastados pela corrente. Mas, sempre que o sol se punha e eu me preparava para dormir, aquela sensação voltava. Era como se o rio me chamasse, um convite velado que eu insistia em ignorar. A Ilha do Veado era o centro dessas histórias. Alguns pescadores juravam que era amaldiçoada, que ninguém devia se aproximar. Eu ria disso enquanto remava, dizendo que quem tem medo do rio não devia viver às suas margens. Mas naquele inverno, eu comecei a entender por que alguns preferiam manter distância. O Guaporé, tão calmo na superfície, parecia esconder algo em suas profundezas. Algo que talvez estivesse esperando por mim. Era uma noite fria, mais gelada do que o comum para aquelas bandas do Mato Grosso. O vento parecia se arrastar pelas margens do Guaporé, enquanto eu me abaixava para ajustar as redes no barco. O rio, que de dia tinha um brilho morno refletindo o céu, agora parecia um manto negro sem fim. Tudo estava mais silencioso do que o habitual. Mesmo os sapos e grilos, companheiros constantes dessas horas, pareciam ter se calado. Enquanto prendia os últimos nós, ouvi algo. No início, achei que fosse o vento atravessando as copas das árvores da Ilha do Veado, mas o som era diferente. Era um gemido, baixo e distante, como se alguém estivesse sofrendo. Parei o que fazia e fiquei atento. O som veio outra vez, mais forte, mas ainda abafado, como se fosse engolido pelo próprio rio. Sacudi a cabeça e voltei ao trabalho. Besteira, pensei. Talvez fosse algum animal, um lobo-guará ou mesmo um macaco perdido. Mas, conforme a noite avançava, a sensação de que eu não estava sozinho começou a crescer. O ar ao meu redor parecia mais pesado, como se o próprio Guaporé estivesse me observando. Decidi voltar antes que a escuridão fechasse de vez. Enquanto remava, olhei ao redor, notando como o rio parecia mais escuro do que o normal, quase como se não houvesse reflexo algum, nem mesmo da lua. Uma sombra pareceu deslizar sob a água, logo abaixo do meu barco. O coração disparou, mas segui remando, mantendo o olhar fixo na margem que parecia cada vez mais distante. De repente, um som surdo ecoou debaixo do casco, como se algo tivesse esbarrado nele. Meus braços congelaram por um instante.
e o barco balançou levemente. Esperei, olhos cravados na água. Nada emergiu. O rio voltou a ficar em silêncio, mas o peso daquele momento ficou comigo. Continuei remando, agora mais rápido, até que a segurança da margem finalmente se aproximou. A inquietação que me acompanhou naquela noite não me deixou em paz. Por mais que eu tentasse me convencer de que tudo não passava de imaginação, algo dentro de mim parecia exigir respostas. No dia seguinte, logo ao amanhecer, decidi remar até a Ilha do Veado. A luz do dia tornava as águas do Guaporé menos ameaçadoras, mas mesmo assim havia um peso no ar que eu não conseguia ignorar. Ao me aproximar da ilha, notei como a vegetação ali era mais densa, quase sufocante. Era como se a natureza guardasse segredos que não queria compartilhar. Encostei o barco em um trecho de areia úmida e subi com cuidado. O silêncio era absoluto. Nem mesmo o farfalhar das folhas parecia se fazer ouvir. Enquanto caminhava pela margem, algo chamou minha atenção no chão. Marcas. A princípio pensei que fossem pegadas humanas, mas ao me abaixar para examiná-las, percebi que eram diferentes. Os dedos eram mais longos, quase desproporcionais, e havia uma profundidade nas marcas que indicava algo mais pesado do que um homem comum. Continuei andando, com os olhos atentos ao redor. Logo à frente avistei um galho baixo, onde um pedaço de tecido estava preso. Era velho, desbotado, como se tivesse sido deixado ali há muito tempo. Peguei o pedaço com cuidado e percebi que ele estava enroscado, como se alguém ou algo tivesse passado às pressas por ali. Mais adiante, perto de um tronco caído, meus olhos encontraram algo que me fez parar. Um anzol velho, enferrujado, estava parcialmente enterrado na terra. Envolvendo o anzol, havia o que pareciam ser fios de cabelo. Era grosso, preto e levemente ondulado, como se tivesse sido arrancado à força. A visão me deixou desconfortável, mas ainda assim o guardei no bolso, sem saber bem porquê. Ao me virar para voltar ao barco, senti algo. Não ouvi passos, não vi movimento, mas a sensação era clara. Eu não estava sozinho. Uma presença parecia me observar, escondida entre as árvores, ou talvez vindo do próprio rio. Olhei ao redor, tentando identificar de onde vinha aquilo, mas tudo o que encontrei foi o mesmo silêncio esmagador. Apressei o passo e entrei no barco. Enquanto remava de volta, o peso daquela presença ainda parecia pairar sobre mim. Não sabia o que estava acontecendo, mas algo me dizia que o Guaporé tinha muito mais segredos do que eu podia imaginar. O entardecer no Guaporé tinha uma beleza que nunca deixava de me impressionar. O céu, tingido de laranja e vermelho, refletia nas águas, tornando o rio um espelho vivo. Mas naquela tarde, enquanto preparava as redes, a sensação de desconforto persistia. As lembranças da Ilha do Veado e das marcas que encontrei pareciam ecoar em minha mente. Remava devagar, deixando a correnteza levar o barco até um ponto onde os peixes costumavam ser abundantes. O silêncio do rio era quase reconfortante, uma pausa para a inquietação que me acompanhava nos últimos dias. Lancei a rede e esperei. O tempo passava devagar, mas algo na quietude parecia diferente. Foi então que ouvi. Elias. O som era baixo, quase um sussurro, mas o bastante para me fazer parar. Olhei ao redor, buscando a origem da voz. Era impossível dizer de onde vinha, mas parecia flutuar sobre as águas. Talvez fosse minha mente pregando peças. Talvez o vento, pensei, embora o ar estivesse parado. Voltei a me concentrar na rede,
mas a voz veio de novo, mais clara. Elias. Soltei a corda e me virei, encarando o rio. A correnteza estava calma, mas algo nas profundezas parecia se mexer. Ondulações começaram a se formar, pequenas no início, mas crescendo conforme se aproximavam do barco. O coração acelerou. A água não mentia. Havia algo lá. Sem pensar, gritei: "Quem está aí? Mostre-se!" O som da minha voz ecoou na imensidão do rio. Por um instante, tudo ficou quieto. As ondulações desapareceram, como se a água tivesse voltado à sua calmaria habitual. Mas então, um som gorgolejante veio debaixo do barco, como bolhas estourando na superfície. A sensação de estar sendo observado era quase sufocante. Olhei fixamente para a água, esperando ver algo emergir, mas nada aconteceu. O rio permaneceu silencioso, como se zombasse de mim. Meu corpo estava imóvel, mas minha mente gritava para eu sair dali. Peguei o remo e comecei a remar, mas a impressão de que algo me seguia não me abandonava. Não olhei para trás, apenas segui adiante, ouvindo o som da água cortada pelo remo, enquanto o sol desaparecia no horizonte. Na manhã seguinte, enquanto caminhava pela vila, avistei um velho conhecido atracado com seu barco perto do cais. Era o seu Amâncio, um barqueiro que passava por aquelas águas há mais tempo do que qualquer um poderia lembrar. Sua figura magra e encurvada parecia carregar o peso do próprio rio, e sua voz grave sempre trazia histórias que ninguém sabia ao certo se eram verdadeiras ou apenas lendas antigas. Fui até ele ainda com os acontecimentos da noite anterior frescos na memória. Depois de uma breve troca de cumprimentos, mencionei as estranhezas que andavam rondando o Guaporé. Seu Amâncio, ao ouvir sobre a Ilha do Veado e a voz na água, franziu o senho e murmurou algo como: "Já é tarde demais." Curioso, insisti, e ele começou a falar sobre a Dama do Guaporé. Segundo ele, era um espírito vingativo, conhecido por atrair pescadores solitários para as profundezas. Diziam que ela chamava pelo nome, usando uma voz doce ou familiar. Quem respondia nunca mais era visto. A ilha, explicou, era o lugar onde os desaparecidos eram levados. "Evite a ilha, Elias," ele disse com a voz baixa, quase como um conselho desesperado. "E nunca, nunca responda ao chamado do rio." Mas algo dentro de mim já estava decidido. Não era medo que me movia, mas uma vontade teimosa de entender o que estava acontecendo. Por mais que as palavras do velho barqueiro carregassem um peso sombrio, eu sabia que cedo ou tarde voltaria àquele lugar. A noite chegou mais pesada do que nunca, e o silêncio do Guaporé parecia uma advertência. Ignorei os avisos de seu Amâncio e remei até o trecho próximo da Ilha do Veado. As águas estavam tão escuras que o reflexo da lua parecia afundar nelas. Algo em mim sabia que aquele confronto era inevitável. Lancei a rede, mas meus olhos não se afastavam da superfície negra. O ar estava parado, abafado, e parecia que o próprio rio prendia a respiração. Foi então que ouvi de novo: "Elias." Dessa vez a voz estava mais próxima, mais nítida. Era como se viesse de dentro do barco. Larguei a rede e me levantei, tentando encontrar a origem. O coração batia forte, mas eu não podia fugir. O rio não me deixaria ir tão facilmente. De repente, a água começou a ondular. No centro do movimento, algo emergiu lentamente. Primeiro, foi o contorno de uma figura feminina.
os cabelos longos e escuros colados à pele pálida. Os olhos brilhavam num tom sobrenatural, como lanternas iluminando a noite. O rosto era belo, mas de uma beleza que não parecia humana. Ela se ergueu parcialmente da água, e eu pude ver que seu corpo era deformado, com dedos alongados e unhas afiadas, como as marcas que encontrei na ilha. Elias. Ela chamou novamente, desta vez com um tom que misturava convite e ameaça. Eu tentei remar, mas ela se moveu rápido, agarrando o barco com força. O casco rangeu e senti o peso dela puxando a embarcação para baixo. A água gelada subia pelos meus pés e o desespero tomou conta. Foi então que lembrei do anzol enferrujado que tinha guardado no bolso. Com um movimento rápido, o retirei e golpeei a criatura. O grito que ecoou era ensurdecedor, como se o próprio rio tivesse rugido. Ela soltou o barco, afundando de volta às águas, enquanto a correnteza parecia enlouquecer ao meu redor. Sem perder tempo, remei com toda a força que tinha, sentindo as mãos tremendo a cada remada. Só parei quando avistei as luzes fracas da vila ao longe. Atrás de mim, o rio voltava ao silêncio, mas eu sabia que aquela noite ficaria marcada para sempre. Depois daquela noite, nunca mais voltei à Ilha do Veado. As redes continuaram sendo lançadas, mas sempre longe daquele trecho sombrio. De volta à vila, guardei o que aconteceu para mim. Não havia palavras que pudessem explicar, e talvez fosse melhor assim. Agora, ao entardecer, costumo sentar à beira do rio, observando a correnteza que parece carregar mais do que água. O silêncio do Guaporé é profundo, quase como se esperasse. O rio guarda seus segredos, murmuro para mim mesmo, e é melhor deixá-los quietos. Era uma madrugada silenciosa, daquelas em que o vento se cala e a noite parece se arrastar sem pressa de amanhecer. O ano era 2003 e eu, Zé Cavaco, estava acompanhado de meu compadre Toinho, indo de barco pelas águas calmas de um dos rios que cortam Cabixi, em Rondônia. A vida simples daquelas bandas nos fazia dar pouco valor ao barulho do motor, que apenas parecia se dissolver na vastidão do rio. A única companhia era o som das águas, que, deslizando pela proa, acompanhava o ritmo do silêncio. O barco deslizou suavemente até que Toinho, sempre com sua maneira descomplicada de ver as coisas, sugeriu que fizéssemos uma parada perto de um remanso, onde a água estava mais calma. Então, paramos e ficamos ali, sem pressa, sem palavras, apenas ouvindo a natureza, como se o mundo ao redor tivesse sido feito para se calar naquele instante. A noite, porém, carregava algo a mais. Foi quando o vi. A princípio, parecia ser um homem parado na água até os joelhos, tão imóvel quanto o próprio silêncio. A visão parecia comum, alguém que talvez tivesse se perdido e estivesse aguardando ajuda. Mas algo naquela figura não estava certo. O reflexo da água não acompanhava seus movimentos, e seus contornos eram difíceis de distinguir, como se a escuridão tivesse tomado conta de sua forma. O medo não vinha de imediato, mas sim de uma sensação estranha que eu e Toinho começamos a sentir ao mesmo tempo. A princípio, pensei ser uma ilusão, ou apenas alguém que havia se perdido, mas a tensão se alastrava na alma, e a visão de um homem parado na água se tornava cada vez mais desconcertante. O que quer que fosse, aquilo estava prestes a mudar a nossa noite. Fiquei um bom tempo observando aquela figura,
tentando entender o que estava acontecendo. Toinho, ao meu lado, parecia não perceber a estranheza que tomava conta do ar. Ele dizia, com a calma de quem conhece o rio como a palma da mão, que talvez fosse apenas um homem perdido, alguém que, por engano, tivesse se embrenhado na mata e chegado até ali. Talvez estivesse apenas esperando o amanhecer. Decidimos então nos aproximar com o objetivo de ajudar caso fosse realmente um homem perdido. Eu, ainda desconfiado, mantinha o olhar fixo sobre a figura, enquanto Toinho, tranquilo, remava sem pressa. O som do remo quebrava o silêncio, mas a figura, ainda parada, não reagia. Eu não podia deixar de sentir que havia algo errado, algo que não se encaixava. A água estava calma, mas a tensão começava a crescer entre nós. O homem, se é que era homem, não se movia. Não fazia o menor gesto para indicar que havia notado nossa aproximação. Mesmo com o som do motor diminuindo, ele permanecia ali, imerso até os joelhos, como se fosse parte do cenário, como se não fosse real. Toinho, sem pressa de entender o que estava acontecendo, ainda acreditava que era apenas alguém, algum pescador esperando para se esconder do breu da noite. Mas eu sentia que havia algo ali, algo que não era tão simples assim. Eu estava começando a ver as coisas de outra forma. À medida que nos aproximávamos, algo estranho foi se tornando mais evidente. O homem continuava ali, imerso na água até os joelhos. Mas, à medida que nos chegávamos, algo não fazia sentido. O mais perturbador era que a água ao seu redor não se movia. O rio, calmo como estava, ainda assim deveria produzir pequenas ondulações ao redor de qualquer ser que estivesse submerso. Mas com ele, nada. A água permanecia imóvel, como se não tocasse aquele ser. Além disso, o silêncio era completo. Nenhum som do homem, nenhum respiro, nem movimento, nada. Normalmente um ser humano se mexeria, daria uma olhada, qualquer gesto que indicasse vida. Mas ele não fazia nada disso. A água, por onde ele estava, não parecia interferir em seu corpo. O que, à primeira vista, parecia um simples pescador ou alguém perdido na água, agora se tornava algo muito mais estranho, algo que eu não sabia como classificar. A tensão no ar cresceu. Eu tentei convencer a mim mesmo de que era apenas um pescador maluco que passara a noite ali esperando por algo. Mas à medida que nos aproximávamos ainda mais, percebi que a figura não virava a cabeça para nos olhar, mesmo com o barulho do barco e as remadas de Toinho. Isso não era natural. Ninguém fica assim, parado, sem fazer um gesto sequer, a menos que haja algo de errado. Foi então que notei outro detalhe que me gelou a espinha. Ele estava completamente imerso, mas não parecia se molhar. Nenhuma gota de água escorria por sua pele, como se estivesse absorvendo a água ao seu redor, como se fosse parte dela. Minha boca se secou e, por um instante, o medo começou a tomar conta de mim. Eu não sabia o que aquilo era, mas estava certo de que não era humano. O silêncio que pairava no ar se tornava mais pesado a cada segundo. Minha mente girava entre o medo e a curiosidade, mas algo dentro de mim sabia que precisava saber mais. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Então, com a voz mais tensa do que eu gostaria de admitir, decidi chamar aquele homem. "Ei!" gritei, minha voz soando quase abafada pelo som das águas. Nada. Ele não reagiu. A figura continuava ali, imóvel,
como se tivesse sido feita da própria noite. A tensão dentro de mim aumentava, mas ainda assim, algo me empurrava a continuar. O medo se misturava com uma necessidade crescente de desvendar aquele mistério. Então, sem pensar mais, fiz o que parecia ser a única opção. Me aproximei. A cada remada, minha pele parecia arrepiar mais. Quando cheguei mais perto, o impensável aconteceu. A figura, até então parada, se virou lentamente para me encarar. Meu coração deu um salto. O que eu vi foi um rosto, mas não um rosto humano. Era algo distorcido, uma forma fluida que parecia se desintegrar e se recompor a cada segundo. Não havia expressão alguma, apenas uma máscara deformada de água, como se o próprio rio tivesse dado vida àquela coisa. Eu congelei. Não conseguia desviar o olhar, como se algo me prendesse ali. Toinho, por outro lado, ainda sem entender o perigo, se inclinou mais para ver melhor, mas eu o puxei imediatamente. Não, disse, tentando manter a calma. Não se aproxima mais. Mas, antes que pudéssemos recuar, a figura começou a se mover. Não de maneira normal, mas com uma fluidez sobrenatural, como se a água ao redor a estivesse empurrando. A criatura vinha em nossa direção e no instante seguinte eu soube. Não estávamos mais em controle da situação. O pânico tomou conta de mim. Eu puxei Toinho para o barco com uma força que nem sabia que tinha, meus dedos tremendo ao agarrar seu braço. O som da água se agitando atrás de nós parecia aumentar a cada segundo. Eu sabia que aquela coisa não era humana, e o instinto de sobrevivência falou mais alto do que qualquer pensamento lógico. Vai logo! Gritei, empurrando o barco com toda a minha força para a água. Toinho, ainda atônito, parecia não entender a urgência da situação, mas comecei a remar com desespero. A figura, aquela coisa distorcida e horrível, não estava mais parada. Ela começava a nos seguir, caminhando pela água com uma velocidade impossível. Não importava o quanto tentássemos avançar, a criatura parecia avançar mais rápido. Seus movimentos eram mais fluidos, mais rápidos, como se fosse parte da própria água, se alimentando dela. A sensação de estar sendo caçado se intensificava. Eu olhava para trás e via aquele rosto deformado se aproximando, a máscara de água sempre se transformando em algo ainda mais grotesco. Não havia chance de fugir, eu sabia disso. O remanso, aquele lugar aparentemente calmo, agora se tornava uma armadilha traiçoeira. O barco, com o peso de nós dois e o pânico, se enroscou na vegetação aquática que surgia ao redor, como se as plantas quisessem nos prender ali. Não! Bradei, tentando desesperadamente desatar o emaranhado de raízes que nos prendiam. A criatura estava agora bem perto, e sua presença parecia engolir o ambiente. A água ao redor dela pulsava, como se estivesse viva, sendo consumida por algo muito maior. O terror tomou conta de mim e comecei a gritar, mas, como se o mundo inteiro tivesse se calado, ninguém parecia ouvir. A sensação de que estávamos sozinhos naquele pesadelo era absoluta. Eu só queria sair dali, mas não conseguia mais mover o barco. Estávamos presos. A luta pela fuga continuava, mas enquanto tentávamos desesperadamente nos soltar da vegetação aquática que nos aprisionava, algo na minha mente começou a se acender. As memórias das antigas histórias que ouvira começaram a voltar com força. Eu cresci ouvindo as mais velhas lendas da região, causos passados de boca em boca, contados pelos mais velhos nas noites de fogueira.
Lembrei-me de um velho causo que falava de seres que habitam as águas, entidades que se disfarçam de humanos para atrair os incautos. Aparentemente, esses seres tomam a forma de pescadores ou viajantes perdidos, mas, na verdade, são criaturas que se alimentam de almas perdidas, engolindo-as enquanto se camuflam na vasta imensidão dos rios. A criatura atrás de nós não era humana, não havia dúvida. Era um ser sobrenatural, algo que surgia das profundezas das águas, muito além da compreensão de qualquer homem. A água ao redor dela parecia se alimentar de sua presença, como se o próprio rio se curvasse à sua existência. Minha mente, ainda em pânico, foi invadida por fragmentos dessas histórias, e eu comecei a entender a verdade. Eu olhei para Toinho, que ainda lutava com as raízes ao nosso redor, e tentei transmitir o que sabia, mas as palavras estavam presas na minha garganta. Ele olhou para mim com os olhos arregalados, visivelmente hesitante. Você acredita no que está acontecendo, compadre? Perguntei, minha voz falhando de medo. Toinho me olhou, ainda cético, mas algo havia mudado. Ele sabia que aquilo não era normal. Ele estava começando a acreditar de alguma forma. No entanto, antes que eu pudesse dizer mais, a criatura fez algo inesperado. Ela parou. De repente, o movimento cessou. Não nos perseguia mais, mas, apesar da pausa, uma sensação de presença opressiva pairava no ar. A criatura estava ali, ainda observando, como uma sombra que nunca se afasta. Nós não éramos mais os caçadores, mas as presas. A luta para escapar continuava, mas algo em mim já sabia que a criatura não nos deixaria ir tão facilmente. O remanso parecia se estender diante de nós como um labirinto, mas finalmente, com esforço e desespero, conseguimos empurrar o barco para fora da vegetação aquática. As águas turbulentas nos impulsionaram em direção à margem e, por um breve momento, a sensação de alívio tomou conta de mim. Mas o que vi antes de chegarmos à segurança me gelou até os ossos. Lá, em meio à névoa da água, a criatura parecia nos observar. Não se movia mais, mas seus olhos, ou o que quer que fossem aqueles olhos, fixavam-se diretamente em mim. Em um momento de pura tensão, eu senti algo que não consigo explicar. Uma comunicação silenciosa, uma presença mental que atravessava minha mente como um fio de pensamento estranho. Era como se ela me dissesse algo, mas não com palavras, e sim com uma sensação que fez meu coração bater mais rápido. Eu sabia que ela entendia o que eu estava sentindo. Finalmente, chegamos à margem e a criatura desapareceu na água, mas sua presença ainda pairava sobre mim. Quando desembarcamos, a sensação de que algo nos vigiava não me abandonava. Eu sentia que havia sido marcado, que a criatura nunca nos deixaria em paz. Ao retornarmos a Cabiche, tentei contar o que havia acontecido, mas ninguém acreditou. Todos olharam para mim com desconfiança, como se minhas palavras não fizessem sentido. Eu sabia que aquilo não era algo que se pudesse explicar de forma racional, mas agora a dúvida se alastrava em minha mente. Será que tudo aquilo era real? Ou apenas uma alucinação? O que eu sabia com certeza, no entanto, era que o rio ainda estava ali e que a criatura me observava. Eu olhei para o rio, sentindo que, de alguma forma, nunca conseguiria escapar de sua sombra. Em 1992, a seca castigava o rio Guaporé. Eu, Neide, com meu barco verde,
Navegava por aquelas águas mansas de Costa Marques, Rondônia, onde o ritmo da vida segue como o curso do rio, lento e silencioso. A pesca era o meu sustento e a solidão minha companhia. O silêncio era a música que me embalava e a rotina da pesca, o meu alívio diário. O barco, sempre imerso em verdes e marrons, flutuava sem pressa. Quando o sol batia forte no alto, a água refletia o céu com tamanha clareza que parecia um espelho. O rio, que normalmente trazia um som de correnteza calma, estava silencioso demais. As águas baixaram de forma estranha e o rio parecia quase morto, sem movimento algum. Estava tão parado que eu poderia facilmente me perder no reflexo das árvores e do céu. Um espelho perfeito, mas algo naquele espelho começou a me incomodar, enquanto o irmão, mais jovem, não parecia perceber nada de estranho. Algo dentro de mim dizia que aquele silêncio não era normal. Um incômodo pequeno, que como uma ondinha, começou a crescer em meu peito. Eu o conhecia bem, aquele rio, e sabia que ele podia ser traiçoeiro. Aquelas águas calmas eram como uma armadilha esperando o momento certo. Naquele instante, parecia que o rio guardava algo que não queria que ninguém visse, algo que se escondia atrás da tranquilidade da superfície, algo que não podia ser nomeado, mas que me espreitava. Um pressentimento que apenas eu sentia, mas que ninguém mais poderia compreender. A manhã seguinte foi ainda mais quente. A seca parecia ter tomado conta de tudo, deixando o rio mais raso, mais silencioso. Eu e meu irmão continuávamos nossa pescaria, como tantos outros dias. A cana de pescar nas mãos e o movimento do barco com o compasso do rio, tudo se desenrolava da maneira que eu conhecia bem. Mas algo estava diferente. A água, que normalmente seguia o fluxo das correntezas, estava imóvel, como se o próprio rio tivesse se esquecido de respirar. O espelho d'água refletia o céu com tal perfeição que, por um momento, me senti como se estivesse navegando em um outro mundo, um mundo invertido. O ar estava pesado, abafado, sem o frescor habitual. Nenhuma onda se formava, nem sequer o som suave da água tocando o casco do barco. Era como se o rio tivesse sido congelado no tempo. A cada remada, eu sentia o desconforto crescer em minha barriga. Algo estava errado. A tranquilidade exagerada me dava arrepios. Algo se escondia ali, bem abaixo daquela superfície calma. Algo que, em algum lugar dentro de mim, eu já pressentia, mas não sabia nomear. Olhei para o meu irmão, esperando ver um reflexo do que eu sentia, mas ele estava perdido em seus pensamentos, alheio ao que se passava. Ele não via o que eu via, não sentia o que eu sentia. O que mais me inquietava era a sombra. Ela estava lá, logo abaixo, movendo-se com o ritmo do espelho, como se algo nos observasse, atento aos nossos movimentos. Eu tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, mas não pude ignorar o sentimento de que a calmaria do rio escondia algo sombrio e imenso, prestes a se revelar. O silêncio que antes parecia confortável agora era pesado, carregado de uma tensão que eu não conseguia compreender. Eu olhava para as águas com mais atenção, tentando entender o que meus olhos estavam vendo. O rio, antes tão calmo, agora parecia esconder algo. O espelho da água não refletia apenas o céu e as árvores, mas algo mais. Algo que se movia abaixo da superfície. Eu me aproximei mais, inclinando-me sobre a borda do barco, tentando enxergar com mais clareza.
Uma sombra começou a se formar no fundo da água. Era pequena no início, mas crescia rapidamente, se estendendo de forma fluida, como se estivesse se esticando para alcançar a superfície. Ela parecia me seguir, não apenas refletindo o movimento do meu olhar, mas como se tivesse vontade própria. A cada movimento meu, a sombra se ajustava, como se me observasse. Tentei chamar meu irmão, apontando para o espelho d'água, mas ele não viu nada. Seus olhos estavam fixos na linha do horizonte, como se nada tivesse mudado. Eu, por outro lado, sentia que algo estava ali, algo que não se deixava ver, mas que estava prestes a se revelar. O vulto abaixo das águas parecia mais uma presença do que uma simples ilusão. Ele não desaparecia, mas se ampliava, como se estivesse tomando forma. A inquietação cresceu em mim. Era impossível ignorar. O rio não estava mais tranquilo. Ele guardava algo antigo e profundo, e eu não sabia se estava preparada para o que viria a seguir. O dia seguiu quente, o sol a pino, e o rio continuava a sua estranha quietude. Eu não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo, mas ainda tentava convencer a mim mesma de que tudo aquilo não passava de minha mente, buscando alguma explicação lógica para o inexplicável. Mas algo no ar parecia mudar, e não era apenas o vento que se levantava de repente, como se o próprio rio suspirasse. Foi quando a ouvi pela primeira vez, uma voz baixa, sussurrante, como um sopro trazido pelas correntes de ar que começavam a surgir. Ela não parecia de nenhum lugar em particular, mas ainda assim sentia como se estivesse me chamando. Meu nome, um som suave, mas cheio de urgência. Eu me endireitei no barco, olhando ao redor, mas não vi ninguém. O rio estava vazio, sem outro ser vivo além de nós dois, meu irmão, que continuava alheio àquele estranho fenômeno, e eu. A voz se repetiu, mais forte desta vez e mais clara. Neide. O som parecia vir do próprio ar, mas com uma clareza que não poderia ser explicada. Eu tentei responder, murmurei em voz baixa, sem saber o que estava fazendo. Mas a resposta se calou assim que eu tentei falar. O silêncio, agora ainda mais denso, tomou conta do ambiente. Senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. O que estava acontecendo? O vento, que antes parecia uma brisa qualquer, agora me envolvia como se tivesse uma vontade própria, um propósito. Era como se o rio, com toda a sua vastidão e mistério, estivesse se comunicando comigo de uma forma que eu não conseguia entender. A conexão com aquelas águas profundas parecia mais forte, mais antiga e mais estranha do que eu jamais imaginara. Algo estava me observando, algo que nunca fora visto por olhos humanos, e eu sabia que não seria fácil ignorar mais. O silêncio do rio havia se tornado insuportável, e minha mente, por mais que tentasse resistir, não conseguia mais ignorar os sussurros e sombras que o rio guardava. Eu precisava entender. Talvez alguém na cidade soubesse algo mais. Decidi então procurar Dona Isabel, uma velha moradora da região, conhecida por suas histórias sobre o rio e os mistérios que ele escondia. A casa de Dona Isabel ficava na beira do rio, entre as árvores, envolta por uma densa vegetação que parecia sussurrar ao vento. Ao chegar, a encontrei sentada em sua cadeira de balanço, olhando para o rio com uma expressão distante. Fui direto ao ponto, perguntando sobre as histórias que ela sabia. Ela me olhou com um sorriso misterioso, como se soubesse exatamente o que eu procurava, e começou a falar de um tempo muito antigo. Essas águas,
ela disse apontando para o rio. Guardam espíritos, entidades que protegem o curso da água. São guardiãs antigas, que vigiam os navegantes e os pescadores que ousam entrar em seu domínio. Eu a escutava atentamente, sentindo que o que ela dizia não era uma simples história. Havia algo de verdadeiro em suas palavras. Ela continuou, descrevendo como essas entidades se manifestavam de formas estranhas, como sombras nas águas, como sussurros no vento, sempre testando aqueles que cruzavam suas terras. Alguns, ela disse, passavam por essas manifestações e nunca mais voltavam. Outros, no entanto, se tornavam parte do rio, como se tivessem sido escolhidos para guardá-lo. Aquelas palavras me gelaram por dentro. A conexão que eu sentia com o rio parecia ser muito mais do que eu imaginava. Talvez eu tivesse despertado algo que estava ali, escondido nas águas, esperando. Na manhã seguinte, voltei ao rio com meu irmão, mais uma vez buscando respostas que pareciam escorregar por entre meus dedos. A calmaria ainda tomava conta das águas, mas algo dentro de mim sabia que não seria mais o mesmo. O espelho d'água, perfeito e imóvel, parecia me desafiar, como se soubesse o que se passava em minha mente. Eu sentei na borda do barco, o remo em minhas mãos, sentindo que o centro do rio guardava a resposta. "Vamos pescar, Neide?" Meu irmão perguntou sem perceber a gravidade do momento. Mas eu sabia, sentia, que algo estava prestes a acontecer. Quando o barco se aproximou do centro, algo se moveu sob as águas, algo grande, uma presença invisível que se tornou tangível. A água, antes calma, se agitou de maneira violenta e uma sombra negra surgiu do fundo, cobrindo o reflexo do céu. O medo não foi imediato. Eu estava paralisada, observando a figura crescente que se erguia diante de mim. Era como se o próprio rio estivesse cobrando uma resposta, mas de qual resposta ele precisava? De repente, o ar se fez mais denso e a água, mais fria, parecia puxar o barco para as profundezas. Meu irmão tentou remar, mas o remo foi arrancado de suas mãos, como se mãos invisíveis o tivessem segurado. Nesse momento, a dúvida me consumiu. O rio me testava, mas de que maneira? Seria eu a guardiã ou a vítima de uma presença que há muito tempo habitava aquelas águas? Eu não sabia, mas a sombra se aproximava, exigindo uma resposta. A sombra finalmente se revelou em toda a sua forma. Uma figura imensa que se erguia do fundo do rio, fluida e escura como as águas profundas. Era mais do que uma simples presença. Era uma entidade, um ser que parecia emanar da própria essência do Guaporé. Seus contornos eram indefinidos, mas seus olhos, ou o que pareciam ser seus olhos, brilharam com uma luz fria, cortante. Eu sabia naquele instante que estava diante de algo muito além de minha compreensão. O rio, como sempre, continuava a sua calmaria, mas o silêncio que me rodeava agora tinha um peso, como se o próprio tempo tivesse parado. O vento, antes tranquilo, agora estava gélido, e o ar denso. A voz, que antes me chamara pelo nome, agora sussurrava em minhas orelhas com uma clareza aterradora. A entidade falou, sua voz profunda reverberando em minha mente. Neide, você é filha das águas, mas não é mais só uma pescadora. O rio exige um equilíbrio. Você sente isso. O que escolhe? Se tornar sua guardiã eterna ou viver como uma mortal, com o preço do esquecimento? As palavras ecoaram como um desafio, como uma escolha que não poderia ser ignorada. Meu irmão, ao meu lado,
Nada via, nada sentia. Ele estava perdido em sua própria ignorância, incapaz de compreender o peso daquela revelação. Eu não sabia se minha coragem vinha do temor ou da aceitação. O rio sempre fora minha vida, meu lar, minha rotina. Mas algo dentro de mim, uma ligação ancestral, agora se revelava. Eu não podia virar as costas para aquilo que sempre me uniu a essas águas. Sem hesitar, tomei a decisão. Eu abraçaria o rio, o seu mistério, seu poder. Eu seria sua guardiã, entendendo que ao fazer isso minha vida mudaria para sempre. Meu irmão me olhou, confuso, sem saber o que acontecia. E então, em um movimento fluido, como se a própria água me engolisse, eu desapareci. O rio, como um espelho, refez-se, e minha presença se dissolveu nele. O que restou foi apenas o silêncio e o som suave da água. Aqueles que no futuro pescarem no Guaporé nunca saberão do que aconteceu ali. Mas o rio continua a guardar seu segredo, e eu, agora parte dele, permaneço como parte de sua história.